assunto. Hoje, a Polícia Federal tocou uma operação prendendo homens ligados ao Hezbollah que tinham como objetivo organizar ataques terroristas em solo brasileiro. Tá? Ou seja, essa praga dessa gente maldita desses grupos terroristas chegou aqui. E eu pergunto, de que adianta a suposta postura inteligente, esperta, estratégica do senhor Lula no cenário internacional de apoio, não estou falando especificamente a questão palestina, mas vamos dizer, de um apoio quase que direto a um grupo terrorista, como é o caso do Hamas, com aliados deles fazendo apoio direto ao Hamas. Aquele padre safado estava apoiando o Hamas, tá? Vocês sabem, aquele padre com gostos um tanto quanto exóticos estava apoiando o Hamas, PCO apoiando o Hamas, várias franjas do lulismo aqui no Brasil apoiando os caras. Aí o Hezbollah, que é um grupo que atua lá pro Líbano, vai para o norte de Israel, o Hamas atua mais ao sul, vindo aqui, como retribuição, organizar um ataque terrorista contra brasileiros. Eu vi gente em rede social falando, não é contra os brasileiros, são contra judeus que moram aqui. Ah, entendi, um judeu brasileiro não é brasileiro. E mesmo que ele não fosse brasileiro, seria justificável? O papo dessa turma tá de psicopata. Não, Renan, fique tranquilo, você não seria atacado, o Junito também não vai ser. Ah, entendi. O Cássio, que trabalha conosco, artilheiro do nosso time, ele pode ser atacado, então. Quem mora em Higienópolis pode ser atacado. Então, do que adianta essa política psicopática do Itamaraty de passação de pano pra esses caras, dizendo, nós vamos recuperar antes os nossos reféns, sendo que não recuperamos. Aliás, o Zelensky, que foi muito duro com relação ao Hamas, já recuperou, o Junito, ele recuperou refém da Ucrânia e da Moldávia. Ou seja, o cara trata os caras como terrorista, é judeu, recuperou refém, e o Brasil, que fica passando pano pra isso, não recuperou refém e ainda tava importando terrorista. E aí a gente vai falar o que dessa política internacional nossa? Não é nem de anão diplomático. Nossa política é o de um filho da puta diplomático. Filho da puta diplomático. A retribuição em ser um aliado, um semi-aliado de um grupo terrorista como o Hezbollah, é ele vir aqui no Brasil praticar ataques terroristas em solo brasileiro. Sabe o que é o mais humilhante nessa história toda? Que coisa de 15 dias atrás, nós reagimos aqui a um vídeo de uma senhora ligada a alguma casa militar ali nos Estados Unidos, que estava falando sobre o avanço do terror na América Latina, dizendo que isso ia chegar aqui, tá? E que a América Latina é um alvo fácil para que esses caras possam operar. Então veja, uma mulher da inteligência norte-americana avisa que isso vai acontecer, dá 15 dias, isso acontece agora no Brasil. Eu não duvido que essa operação da Polícia Federal, uma operação de inteligência, tenha tido algum tipo de colaboração com os Estados Unidos da América. Ou seja, eles avisaram, logo depois acontece, prendem os terroristas, e fica claro para todo mundo que o Brasil entrou na rota do terror. O Brasil entrou na rota do terror. E aí o Lula vai ficar fazendo o quê? Vai ficar relativizando as coisas? Vai ficar vindo com conversa mole? Nós somos um país especialmente frágil. Isso aquela americana falou isso. Né? Os países americanos são institucionalmente frágeis para enfrentar essa ameaça. A Colômbia é um país cuja grande parte do seu território é tomado por, vamos dizer, uma milícia de narcotraficantes. Há narcoestados na América Latina aos montes. Você tem Sendero Luminoso, você tem todos esses grupos. Você tem grupelhos comunistas, sandinistas atuando. Enfim, qualquer grupo mais ou menos organizado à margem da lei consegue prosperar na América Latina. Basta ver os principais grupos que atuam na periferia das grandes cidades aqui no Brasil. Preciso citar nomes para não... E aí? Como é que fica essa situação? Nós podemos ter problemas graves aqui. Graves. Então, que bom que a Polícia Federal conseguiu abordar e prender esses caras, mas que horrível que o Brasil comece a entrar na rota do terror. E do jeito que nós somos, nós que naturalizamos o absurdo, é capaz de a gente começar a lidar com o terror. Tipo assim, gente, olha, teve um assalto tocado pelo PCC ali, atiraram em 3 pessoas tomando cerveja ali na rua por parte do Comando Vermelho, e também o Hezbollah matou alguém lá no bairro de Higienópolis. Tudo normal, faz parte da paisagem brasileira. No carnaval tá todo mundo dançando junto. Não é?
é capaz a gente naturalizar essa merda, porque isso é a coisa mais brasileira possível. A gente absorve e naturaliza, tá? É foda.